Seja muito bem-vindo, estamos iniciando o Giro Grana número 26. Lembrando que nós estamos nas plataformas de podcast também. Hoje falaremos sobre muitos assuntos e tem novidade aqui dentro do vídeo. Vamos iniciar, já que eu não gosto de enrolação. A maioria das pessoas na internet fala que não gosta de enrolação e elas enrolam. Aqui realmente não tem enrolação. O ouro renova recorde histórico com apostas em corte de juros. Sempre que quando eu vejo esse tipo de notícia, eu lembro daquela cena do filme Tropa de Elite, que ele fala, não sei se é o Capitão Nascimento, alguém fala, que quando o morro tá muito em silêncio, tem alguma coisa estranha. Eu tô sentindo algo estranho no ar. Aliás, não somente eu, pro ouro estar nas máximas, é porque o mercado em si tá prevendo alguma coisa estranha que pode vir a acontecer, talvez em um ano, talvez um ano e meio, talvez menos, talvez mais. Eu já venho falando em vários vídeos e eu não quero ser aquele cara que fica fazendo previsão. Aí tem muita gente que faz dezenas de previsões, faz 20 previsões, aí acerta uma, e depois posta, olha lá, acertei. Eu não falo com esse objetivo, mas eu acredito que a gente vai passar por uma grande crise entre 2026 e 2027. Por isso que eu estou me preparando. Tem vídeo aqui no canal que eu já falei sobre essa possível crise. Alguns girogranas eu também falo sobre essa possível crise. Como nós devemos nos preparar para ela, porque nesse momento de bonança, no momento que a bolsa está em alta, a bolsa americana está tudo em alta, estamos ganhando muito dinheiro no mercado de investimentos. É nesse momento que nós temos que nos preocupar em proteger patrimônio. Não é depois quando começar a cair. As criptos já caíram, talvez volte a subir, muito provável que volte, mas nós temos que pensar porque o ouro em alta é um indicativo que as coisas não estão normais, alguma coisa tem de estranho no morro. Fica um alerta. Autoridades do Brasil e Estados Unidos debatem relações comerciais. Vai ter reunião agora, acho que nesse exato momento está acontecendo a reunião entre Brasil e Estados Unidos. O Eduardo Bolsonaro tirou o sarro dessa reunião. Enfim, o que está acontecendo ali, a especulação, o que foi noticiado é que o Trump ele estava com um problema em relação à moeda, o dólar que o Brasil queria criar, né, essa moeda separada do dólar, e tudo isso vai ser resolvido por baixo dos panos. Eu acredito que o Trump está fazendo isso para jogar, é aquela famosa história do bode na sala, né? Ele coloca uma tarifa muito alta para sentar na mesa e conseguir negociar. Provavelmente ele vai conseguir tudo o que ele quer, talvez algo relacionado a petróleo e gás que o Brasil tem comprado da Rússia, talvez deixe de comprar, diminua o volume, enfim, tudo isso é especulação. Vamos ver. Eu espero que aconteçam coisas boas dessa reunião e que tudo volte a como deveria ter sido desde sempre. Bank of America recomenda que investidores mantenham ações de valor de qualidade. Eu trouxe essa matéria aqui e para quem assiste o Giro Grana, e eu acredito que é de bastante importância, é de bastante valia, porque durante o Giro Grana inteiro tem bastante conteúdo de alto valor. Por que eu trouxe essa matéria? Quando tem bancos recomendando que investidores mantenham ações de valor, isso quer dizer o quê? Que possivelmente vai vir uma turbulência no mercado. Se você tem ativos de muita volatilidade, que é o que aconteceu com as criptos, você acaba perdendo. Ou seja, para você manter ações de valor, ações de qualidade, é porque num mercado extremo, num mercado extremamente estressado, a volatilidade desses ativos é muito menor. Por isso que eles recomendam você ter esse tipo de ativo. Como eu expliquei ali no ouro, talvez essa volatilidade venha daqui 1 ano, daqui 2 anos. Por isso que nós devemos estar preparados desde já. É momento para você tomar menos risco. Eu sempre falo que não deve se tomar risco para quem é iniciante. Para quem já é um pouco mais experiente, tem momentos, você não vai tomar risco a sua vida inteira. Tem momentos que você vai sossegar, você vai colocar o pé no chão, e tem momentos que você vai acelerar. Esse é o momento de dar uma freada. Outra notícia: ações da Gol sobem após Abra, dona da companhia aérea, anunciar que prepara a IPO nos Estados Unidos. Essa notícia aqui, eu vou fazer um breve comentário sobre ela. A Gol vai fazer uma OPA, que é o diferente de IPO. O IPO é quando você está fazendo uma oferta inicial de ações. A Gol ela vai fazer uma retirada. Para quem tem ação dessa empresa, a Gol, a empresa que comprou a Gol, ela define um valor,
Ainda não saiu esse valor do mercado, se não me engano, acho que está 6,80, 5,80. A ação da Gol, então, ela vai definir um valor, acho que é 5,80 que está agora. Ela vai definir algo em torno de 6,25. Ela vai pagar 6,25 para quem tem ação, ou seja, não compensa você comprar 7. Muita gente nesses períodos, por causa da especulação e o ativo costuma subir bastante, acaba comprando por um valor acima do que vai ser pago. Então, sempre muito cuidado quando acontece essas fusões. Para quem não tem muito conhecimento, a recomendação é que fique de fora. Se você conhece, se você gosta do setor, entende o setor, quer ser acionista da Gol, vale a pena porque vai sair de um mercado incerto que é brasileiro e vai para um mercado mais estruturado que é os Estados Unidos, apesar que quando você for ler algum comentário sobre, vai ser comentário ruim, porque analista brasileiro vai falar que é ruim a empresa sair daqui, que vai para outro mercado, que reduz liquidez e blá 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 blá, mas é sempre muito melhor você estar num mercado que tem mais volume financeiro, mais liquidez, mais estabilidade do que você estar num mercado cheio de regulação. Enfim, cada um crê no que quer. Compacto sob risco, Netanyahu afirma outra vez que o combate não terminou na faixa de Gaza. Mais uma vez, de forma redundante, tudo parecia que tinha sido encerrado, e aí o Hamas essa semana fez algumas execuções, talvez coloque em risco esse plano. Não sei o que vai acontecer daqui para frente. Eu acredito que quanto menos guerras, mais estabilidade a gente tem na economia, mais guerras, mais instabilidade nós temos. Talvez o ouro venha por causa disso, talvez essa recomendação tenha surgido também por causa disso, porque se nós temos uma possível iminência de mais guerras, a exemplo de Rússia e OTAN, é muito seguro você ter ouro, é muito seguro você ter ações de qualidade. Então a gente precisa ficar de olho nisso. E Jorge Messias virou a principal referência jurídica no governo após o vácuo deixado por Dino. O Jorge Messias, ele está sendo cotado por STF. Tem um vídeo aqui, eu não lembro se foi o Eleições 2026, acho que foi um livro que eu falei que o próximo presidente tem a possibilidade de eleger até 5 ministros. Porém, como o Barroso, ele saiu, né, de uma forma abrupta, ele só falou estou caindo fora semana que vem e já largou tudo, o Lula vai ter que indicar mais um ministro e isso vai gerar um desequilíbrio porque o próximo presidente, se ele conseguir 2 mandatos, ele coloca apenas 4 ministros. Apesar que a gente tem 2 indicados pelo Bolsonaro, talvez a coisa ficaria equilibrada, mas também a gente tem que ficar de olho se vai alterar alguma coisa para as eleições ou não. A novidade que eu vou trazer, não sei se eu vou trazer em todo o Giro Grana, mas estamos trazendo nesse aqui. O Ibovespa, ele está em 141 mil pontos. A máxima dele, aqui eu coloquei um mês, a máxima dele foi 146, batemos o recorde e depois disso caiu um pouco, então no mês a gente está com uma queda de 1,78. O S&P, a máxima dele também foi esse mês. Olha só que engraçado. Tanto o S&P quanto o Ibovespa, quanto o Bitcoin, tanto o ouro estão fazendo máximas nesse mês. Algo de estranho tem. O dólar voltou a subir muito, seguido pelo que aconteceu na cripto, e essa ideia que talvez os Estados Unidos taxasse a China em 100%, então ele saiu ali mais ou menos dos 5,30 que ele tinha chego, acho que chegou no 5,28 e voltou aqui para os 5,50, agora está em 5,44. E o Bitcoin nós tivemos uma grande queda, ele baixou de 124 mil pontos, que foi o pico aqui, alguns dias atrás, veio para 111, eu montei o roteiro de manhã, agora quando eu comecei a gravar estava em 107, então teve mais uma queda expressiva do Bitcoin. No Giro Grana da semana passada, eu fui bastante claro, vai ser cada vez normal uma volatilidade de 5 mil dólares, 10 mil dólares dentro do Bitcoin, porque se ele cair 3%, ele está caindo 5 mil dólares. E foi o que aconteceu dessa manhã, ele saiu de 11 mil, veio para 107 mil, ou seja, 4 mil dólares. E vai ser cada vez mais comum essa grande volatilidade se você olhar apenas a cotação em dólar, né? Se olhar em porcentagem, vai seguir dentro de uma normalidade que sempre ocorreu dentro do Bitcoin. E vamos à primeira notícia. Banco Central, a primeira notícia depois de várias notícias. Banco Central do Brasil diz que pode manter juros
em 15% por período prolongado. O diretor da política monetária do BC, Newton Davi, disse que as taxas de juros devem permanecer em 15% por um período muito prolongado, até que as autoridades estejam convencidas de que os dados econômicos estão convergindo para os níveis desejados. Eu já falei aqui algumas vezes, eu reitero, o Banco Central, ele apenas avalia os dados, não é ele que toma a decisão. Imagina que ele pega um monte de papelada, ele olha todos os dados econômicos, dados fiscais, dados políticos, ele observa, ele analisa tudo que está acontecendo no país e fala, de acordo com o que nós temos, temos que manter a taxa. De acordo com o que nós temos, temos que subir ou descer a taxa. Como as coisas ainda não começaram a melhorar de uma forma que traga uma confiança para queda de juros, ela vai seguir por um período prolongado. O problema é qual que é a visão que esse Newton Davi tem de prolongado. Talvez prolongado seja 3 meses, talvez prolongado seja 1 ano. Eu não acredito que mantenha-se por mais de 1 ano, por exemplo, a taxa de juros, até porque o juros futuro já é uma previsão, uma ideia que a taxa Selic comece a cair, mas talvez aí por 3 meses, 6 meses, ou seja, o primeiro trimestre de 2026 continue essa taxa alta. Isso aqui gera oportunidade para a gente entrar no Tesouro e fazer uma carteira ali visando um pouquinho mais a longo prazo e visando a marcação a mercado também. Outra notícia, a retomada parcial da MP alternativa ao IOF renderia menos 20 bi em 2026. A expectativa era de arrecadação de 20 bilhões, dos quais 10 bilhões viriam apenas da limitação das compensações. Como o governo não conseguiu aprovar a MP 1303, ele está tentando resgatar a parte, entre aspas, que foi aprovada, que não teve contestação da MP do IOF, e vai conseguir trazer esses impostos de novo. O que, que seria? Seria essa limitação de compensação tributária, que daria 10 bilhões, e o corte de despesas pé de meia, a TESMED com Prev e seguro defeso. Qual que é o problema aqui que eu vejo aqui? O governo ele sempre joga, e aí é natural em se tratando de governo. Imagina uma criança que a mãe fala assim, vamos fazer uma doação, aí vamos doar roupa. Aí você coloca todas as roupas que você usa no dia a dia, coloca teu uniforme que você é obrigado a usar ele para ir na escola. E aí a tua mãe vai falar, não, mas esse aqui nós não podemos doar, porque você precisa ficar com o seu uniforme. Vamos doar outra roupa. Aí você fala, não, então tá tudo bem. O governo diz que vai fazer corte de despesa na área da saúde. A gente sabe que não é bom fazer corte na área da saúde, por mais que às vezes tenha espaço, mas a gente sabe que a opinião pública sempre cai pegando pesado. Então eles falam, já que não vai cortar da saúde, então vamos cortar de outra coisa. Aí arranja um outro corte ou deixa passar, fala, não, então vamos, já que não foi aprovado o corte, vamos aumentar aqui, vamos conseguir a aprovação aqui do JCP, enfim, de outras coisas. É o que acontece, é um lado brigando contra o outro lado, um lado quer aumento, o outro não quer aumento. Aliás, grande parte da população quer aumento, porque sempre que a gente fala de aumento de impostos, as pessoas são a favor, ficam dizendo, né, de alto e bom tom que tem que taxar rico, tem que taxar, então quer mais taxa. Então acredito que as pessoas estão felizes sempre com essa taxação. Até porque continuam votando nas mesmas pessoas, né? Se não tivesse felizes, não teriam votado. Após o maior crash da história, investidores correm para se proteger de nova queda nas criptos. Investidores do mercado de opções estão se preparando para mais volatilidade e possíveis quedas adicionais no Bitcoin e na Ethereum, posicionando-se agressivamente em negociações que ofereçam proteção contra uma nova possível derrocada. Qual que é o ponto principal aqui nessa matéria que serve de um alerta? Esse termo aqui, ó, posicionando-se agressivamente. O que que isso quer dizer? Que é um investidor grande dentro do mercado, é um investidor experiente dentro do mercado. Não é o Zezinho da padaria que compra R$ 200 em Bitcoin quando sobra o dinheiro dele. Ou seja, por favor, não alavanque o seu capital. Não faça alavancagem. Eu já vi gente falando que alavancou em 50x, 60x no momento de queda. Esse valor vem tudo para tua conta, você tem que pagar ele, você acaba ficando no prejuízo. Se você não faz ideia do que eu estou falando, continue não fazendo ideia, não precisa entender. Se você sabe o que eu estou falando, tenha cuidado, porque em momentos de alta volatilidade, até porque eu falei no início sobre a alta do ouro, sobre recomendações
de você ter em ativos de valor, ter investimentos em ativos de valor, é uma possibilidade de grandes oscilações. E grandes oscilações, quem está alavancado vai perder muito dinheiro. Eu trouxe o gráfico do que aconteceu para ilustrar a semana passada, sexta-feira. Cada barrinha dessa daqui, para quem não entende de gráfico, representa um dia. Esse dia aqui, ó, 1D, a gente consegue variar esse valor. Então você consegue colocar algumas horas, alguns dias, semana, meses aqui, cada barrinha representa um dia. Então, no dia de hoje, estamos nessa barrinha aqui. Na semana passada, o mercado abriu em 122 mil dólares e ele chegou a vir quase nos 100 mil, acho que pegou 102, 103, dependendo da corretora, pegou um valor um pouco maior, um pouco menor. Mesmo que você não entenda nada de gráfico, você consegue ver que dentro da normalidade nós temos uma oscilação desse tamanho, e na sexta-feira aconteceu desse tamanho aqui. Ou seja, o cara que estava operando, fazendo um trade, mais ou menos aqui, e estava com 115 em stop, ele foi obliterado do mercado. Se ele estava com 110, não, está em 122, 124 o mercado, vou jogar meu stop em 110. Ele perdeu. Se ele colocou em 105, ele perdeu. Ou seja, muita gente quebrou dentro do mercado. E quando o cara quebra do mercado, ele sai. Ele vai à falência. E às vezes, esse cara que eu tô falando pode ser alguém que está aqui assistindo o vídeo. Pode ser você, que tinha 20, 30 mil reais e achou que ia dobrar esse patrimônio, ia triplicar, e acabou sendo pulverizado no mercado. Os grandes investidores acabaram tomando o teu dinheiro, por isso muito cuidado, e não é hora de tomar alavancagem, é hora de ter cautela dentro dos investimentos. Outra notícia: estudantes recorrem a YouTube e apostilas para suprir lacunas do ensino médio. Essa notícia eu trouxe, eu vou fazer um comentário sobre o que está acontecendo, não exatamente sobre a notícia em si. Eu comento muito sobre isso, que aqui a ideia não é ficar fazendo um comentário sobre a notícia, se abre o jornal e vê. Aqui a ideia, a gente, é trazer outros desdobramentos que há dentro das notícias. E aqui é um modo, é um jeito que eu faço, que eu gostaria que as pessoas, que você tivesse isso. Sempre quando você lê, você tem que tentar interpretar qual é o viés da pessoa, se aquela notícia, aquela informação tem algum viés. No caso dessa notícia, ela tem um viés. Esse trecho que eu trouxe aqui não explica muito bem, mas a notícia dá para ver que é extremamente viesada. Mas eu trouxe para fazer uma crítica sobre essa informação. Na rede pública, alunos de diversas regiões do Brasil relatam a falta de conteúdos essenciais para o Enem e vestibulares, resultado das mudanças do novo ensino médio. Então, grava essa informação: falta de conteúdo e mudança do novo ensino médio, que reduziu a carga horária e ainda não foram corrigidas pela plataforma, pela reforma anunciada. Muitos estudantes têm recorrido a videoaulas no YouTube e apostilas digitais para tentar suprir essas lacunas. O primeiro ponto aqui: o sistema de ensino sempre vai ter lacuna, até porque você não tem tempo hábil para ensinar tudo. Você tem 50 minutos com várias pessoas dentro da sala de aula, e aí essas pessoas dentro da sala de aula, uma parte tem um livro. Se eu lembrar, eu coloco na descrição um livro recente que eu li, não sei se é do Malcolm Gladwell, um livro que falava sobre pesquisas de escola, que toda sala de aula vai ter aquele grupo que presta muita atenção, aquele grupo que está recluso, que é tímido, e aquele grupo do fundão. Ou seja, a gente consegue dividir mais ou menos em 3 categorias. Você não vai ter todas as pessoas prestando atenção na sala de aula, talvez 20%, 10%. Em escola pública talvez seja até menor do que isso, infelizmente é. Ou seja, você naturalmente você vai recorrer, e você deve recorrer. Eu acredito que uma pessoa de 17, 18 anos que não recorre à internet hoje está fazendo algo muito errado. Independente se você está na escola pública, você tem que sair da escola e estudar. Você não tem que ficar vendo dancinha no TikTok, você tem que estudar. Então é natural, é um movimento natural. Eu acredito que isso vai ser cada vez mais comum. Então não é uma coisa ruim. A matéria em si, ela tratava de uma questão que em 2017 foi feita uma nova reforma do ensino médio e tirou uma parte, agora eu não recordo se era 50% do currículo, e os outros 50% ficou optativo. Ou seja, eu não tenho afinidade por português, eu sou da área de finanças, eu quero estudar matemática. Ou eu sou da área humanas, eu quero estudar artes, eu quero estudar música. Deu flexibilidade na parte curricular. O que eu não sei se essa reforma permite, se o aluno, eu quero estudar
português, então eu vou fazer mais horas de português. Eu não sei se é permitido e realmente reduziu. Na matéria falava que reduziu de 5 aulas para 3. Ou seja, a gente tem uma queda aí de 40%. É bastante significativa, é expressiva, sim, mas dado que o nosso ensino é ruim e as pessoas devem buscar outras fontes de informação, eu não vejo como sendo algo muito absurdo. O que é absurdo é esse comentário aqui. Maria Eduarda, ela tem 17 anos, essa estudante, que estudou toda a vida em escola pública gaúcha, conta que em 2023 tinha 5 aulas de português e matemática por semana, mas que a carga caiu para 3 no ano passado. E aí ela comentou: ao invés de ter matemática e português, eu tinha expressão corporal. Chegamos a brincar de pega-pega em aula. E aqui é um ponto que, quando eu estava montando esse roteiro, eu fiquei pensando. É, é algo muito difícil de conseguir até comentar, porque não existe comentário para uma escola de um aluno de 17 anos, que já é um adulto. Tinha outros comentários ali, tinha uma menina falando: ah, o tempo entre escola e trabalho, ou seja, tem uma vida adulta, brinca de pega-pega em sala de aula. E aí o que que leva a gente a chegar nesse ponto? Será que realmente é problema da grade curricular? Ou é de um professor que não quer dar uma aula e falar: ah, vamos brincar de pega-pega? Meu filho tem 6 anos, eu sou bastante crítico ao modelo de ensino, eu acredito, tanto público quanto particular no Brasil é péssimo, para não dizer termos mais pejorativos. Crianças nessa faixa etária, eu tenho uma sobrinha que mora nos Estados Unidos. Crianças nessa faixa etária aqui no Brasil estão brincando de caçador, pega-pega. Podemos pensar, tudo bem, faz parte, a criança precisa brincar, mas você não está construindo nenhuma relação nessa criança, a não ser uma relação ali baseada em amizade, que ela vai criar uma intimidade, mas talvez nem isso crie. Você não está desenvolvendo nada na criança, você jogando pega-pega, brincando de pega-pega. Com 6 anos, eu já sou contra, eu acho que não deveria, nem com 6 anos, brincar disso. Imagine com 17 anos, beira o absurdo isso. E aí, isso explica por que o brasileiro vota mal, porque o brasileiro não entende, o brasileiro é endividado. Trouxe aqui alguns programas atrás que acho que 70, 80% dos brasileiros adultos, né, 80 milhões, era 43% dos adultos brasileiros são endividados porque não tem educação básica na escola. Ao invés de estar ensinando educação financeira, está ensinando pega-pega. Enfim, eu fico pé da vida com isso, porque não, a gente não tem perspectiva de crescimento. Às vezes eu pego, faça isso, se tiver um tempinho de sobra, digite escola japonesa. Veja como as crianças se comportam, as crianças de 5, 6 anos, como é. Pega ali lanche escola no Japão, para você ver como que as crianças lancham, e aí vá numa escola aqui no Brasil, pode pegar a escola mais rica. A escola custa 10 mil reais de mensalidade e veja qual que é o comportamento das crianças. Ou seja, se nós não tratamos a base, o comportamento das crianças desde o início, nós ensinamos que uma pessoa praticamente adulta tem que brincar de pega-pega dentro de sala de aula. Como que a gente vai querer que um funcionário tenha um bom desempenho dentro da empresa? Como que você quer que uma pessoa tenha uma boa consciência? Não tem como, uma coisa anula a outra. E é isso, acho que acabou, não temos mais notícias aqui. Achei que tinha mais. Eu lembro todo ano. Eu não deveria falar isso, mas tá no final do vídeo, eu sei que pouca gente vai ver isso. Todo ano. E eu, assim, eu super respeito qualquer pessoa que tem uma visão contrária, não falando de forma cínica, respeito mesmo. Tem mães, a gente convive com vários pais e mães da mesma idade, alguns a gente tem um relacionamento de amizade, alguns a gente só convive, só vê e às vezes conversa. E eu sempre gosto de perguntar qual que é, para entender a visão das pessoas. E tem principalmente as mães, né? Os pais não têm muito disso. Elas querem uma educação mais humanizada, aquela educação montessoriana. Eu queria no início, mas abri mão disso, que é algo que a criança tem que explorar o mundo, ela tem que conhecer, ela tem que ter liberdade. Existe até alguns estudos que comprovam que isso realmente faz sentido, mas acho que dentro do Brasil, se você não aplicar uma disciplina, se você não botar a criança dentro da sala de aula e ensinar para ela, deixar ela largada, ela vai crescer cada vez mais largada. E aí todo início de ano, quando tem as reuniões de pais, sempre tem umas mães que começam a discutir que o filho tá brincando menos. Ai,
vai ter muita tarefa, ai, vai ter tarefa de casa, e aí começa a ensinar que é um peso, é um fardo para a criança. Os pais já ensinam para a criança que é uma merda estudar desde pequenininho, é absurdo isso, com 4 ou 5 anos. Ai, agora meu filho vai ter, ai, o que que vai acontecer? Cara, incentiva ele a estudar. Ele é o futuro, ele, se você não fez, se você não estuda, se você é uma pessoa mediana, medíocre e não lê um livro e não gosta de estudar, pelo menos incentiva isso no teu filho. Essa matéria, ela fala de uma forma um pouco pejorativa. Ai, não tá estudando na sala de aula, tem que estudar em casa. Que bom que tem que estudar em casa. Deveria estudar 80% do tempo que está em casa deveria estar estudando. É assim que a gente vai construir crianças melhores, um futuro melhor, adultos melhores, mais conscientes, mais democráticos. O problema é a gente ficar nessa mesmice, achando que não, não pode. Ai, tadinha da criança. Daí a criança lá nos Estados Unidos, com 6, 7 anos, já aprendeu um monte de esporte, é disciplinada, é treinada a ter disciplina, ela é cobrada para ter disciplina. O meu filho mesmo, esses tempos ia ter campeonato de judô, ele falou: "Ah, pai, eu já tenho uma medalha de ouro, uma de prata, agora eu vou tentar uma de bronze". Eu falei: "Não". Eu falei: "Negativo, você não vai". E não inscrevi ele no campeonato. Eu falei: "Enquanto você não entender o que é esporte, você não vai disputar mais nenhum campeonato de judô, porque você tem que entrar para vencer". Dele: "É, pai, mas o importante é competir". Ele aprendeu isso na escola. Eu falei para ele: "Negativo". Eu falei: "Comigo você vai ser criado para competir. Por quê? Porque eu vou treinar um ser humano mais forte. O importante não é competir, o importante é vencer. Você tem que agradecer por estar competindo. Você tem que usufruir do momento que você está competindo. Você tem que sentir prazer em competir, em estar rodeado de amigos. Isso sim. Agora, o importante é você vencer. O mundo é feito de competição. Você vai ter competição no trabalho, você vai ter competição na vida, você tem competição no esporte. Se não fosse assim, a gente não teria Olimpíadas. O maior evento do mundo é as Olimpíadas. A gente não teria Copa do Mundo, não existiria o futebol. O que que é o futebol? É uma competição. O vôlei, o basquete, tudo que a gente faz na vida é competição. Então, as escolas têm que ensinar a ser competitivo. Só que junto com isso, você tem que ter valores. Você não pode humilhar o colega, você não pode passar por cima do colega, você não pode fazer isso no trabalho, você não pode passar por cima da pessoa. Aí é valores, é princípios, mas a competitividade você tem que ter. E o problema é que as escolas não ensinam isso. E aí, se a gente não ensina em casa e não tem na escola, vai fazer o quê? Vai crescer, ah, tá tudo bem. Porra, tá tudo bem, caralho, não tá tudo bem. Vai competir, sim. E se você concorda ou discorda, deixa aqui no comentário se faz sentido essa visão que eu tenho. Eu acredito que assim a gente constrói pessoas melhores. Já tive crítica aqui, teve uma vez que eu comentei do meu filho, e aí um cara fez um texto, colocou um monte de termos científicos, eu até pesquisei para ver o que que era. Eu falei, faz total sentido, mas o filho é meu, eu ensino ele do jeito que eu quiser, do jeito que eu acho que é mais conveniente, lógico que eu nunca vou obrigar ele a fazer nada que não seja lícito, legal, mas ele tem que competir, ele vai competir. E o dia que ele voltar para uma competição no judô e ganhar medalha de ouro, eu trago a medalha aqui para vocês. É isso. Muito obrigado. Não esqueça de se inscrever no canal, curta esse vídeo, compartilhe com quem você ama. Até o próximo vídeo. Tchau.